Eu gosto da ideia que a gente tem que ser pessimista no diagnóstico e otimista na ação. Eu sou muito pessimista com relação à questão, à pauta ambiental nas redações hoje em dia. Eu acho que os jornalistas, de modo geral, incluindo os editores, eles, no fundo, são representantes do senso comum, né, em grande medida. E eu acho que o senso comum hoje não está se ligando muito, a não ser pelo aspecto cosmético, com a questão ambiental. Acho que a questão do desenvolvimentismo, de corrupção, de pobreza, acaba tendo mais repercussão. Então, eu acho que a primeira missão do jornalista da área ambiental hoje é manter essa bandeira viva dentro das redações, é você não perder a capacidade de convencer, insistir. É mais difícil aprovar viagem, é mais difícil você ganhar espaço no jornal, na primeira página então nem se fala, tudo está mais difícil, mas isso não quer dizer que diminui a nossa responsabilidade de manter esse tema na pauta, propriamente dita, dos órgãos de imprensa. E, por favor, não do jeito fácil de fazer, que é você falar de bichinho, falar, né, aquela coisa superficial, sentimentaloide, enfim, que eu acho um horror. O que eu acho é que essas pessoas que estão lá nas chefias das redações, eles não estão lá por acaso, eles são pessoas inteligentes. E, salvo exceções, existem algumas exceções, em geral, eles são, sim, sensíveis a uma boa história. A minha experiência é que se você tem uma boa história na mão, você consegue, não digo todos os recursos, mas você consegue recursos, você consegue espaço e tal. Então, como sempre, aliás, isso é desde que o jornalismo existe, a função do repórter, principalmente, mas não só do repórter, é achar as boas histórias. Fazer essa junção que a gente falou um pouco no começo, da história que interessa a qualquer pessoa, porque ela é uma boa história, independente do PRI que ela tem sobre a questão ambiental, porque é uma história que ela pode se identificar, porque tem alguma coisa curiosa, tem uma dose de heroísmo, uma dose não sei do que, né, de interesse humano, e você fazer a conexão disso com as grandes questões que a gente passou aqui algumas horas discutindo de políticas públicas. Não é fácil fazer isso, há cada vez menos espaço, o assunto complexo é o que mais sofre, porque a diminuição concomitante dos textos na imprensa, pelo menos nos jornais diários, é uma inimiga da apresentação da complexidade. A Marta deve concordar plenamente com isso, acredito, eu pelo menos sofro muito, não só na área ambiental, na área de jornalismo de ciência, também só para você explicar as coisas básicas que têm que ser explicadas, a sua matéria, todo o espaço que você tem já foi embora. Você não falou das coisas principais ainda. Mas é isso, como eu disse, eu sou um pouco pessimista no diagnóstico sobre o que está acontecendo nas redações, mas sou otimista porque eu acho que se a gente achar as histórias certas, não faltam histórias na Amazônia, com certeza, a gente vai conseguir manter, sim, o assunto em pauta. A gente perde um pouco, quando vai para o problema específico, um pouco essa visão de por que a Amazônia. Tem um mapa que a gente se mostra nas apresentações, que é a Amazônia, e com uma máscara, depois você tira o Brasil, a máscara do resto do Brasil, e aparece o resto do Brasil. Então, a gente sempre tem que tentar trazer essa visão de por que a Amazônia tem que ser diferente, por que tudo bem, por que não está tudo bem fazer com a Amazônia o que a gente fez no sul-sudeste brasileiro, por exemplo. Por que não? Entendeu? Né? Protege um pouquinho aqui, entendeu? O resto usa, qual é o problema? Eu acho que muitas vezes falta um pouco essa informação. E a outra coisa tem um pouco a ver com essa coisa do que está por trás do discurso mais óbvio. Na verdade, eu acho que, principalmente nos grandes veículos de imprensa, e aí eu acho que tem muito a ver, muitas vezes, também com essa coisa da rapidez, né, e de certas linhas editoriais, você compra aquela tese, o cara disse isso, é isso, ponto. Você não destrincha. Então, por exemplo, na história do Código Florestal, acho que depois que, inclusive, saiu o livro do Alceu Castilho e tal, ficou mais evidente a história de que nunca se tratou de uma discussão sobre áreas para produção, né? A justificativa do ter área para produzir é uma justificativa que, inclusive, traz no seu bojo essa ideia de que tudo que não é agricultura de grande escala na Amazônia não produz, né? Os índios não produzem.
E agora, no fundo, a discussão do Código Florestal era toda sobre o direito de propriedade. Tratava-se do fato de você ter uma lei que incidia sobre áreas privadas e estabelecia restrição de uso dentro de áreas privadas. Então, o fundamento e a motivação era o direito de propriedade, e não a questão da produção. E aí eu acho que às vezes falta um pouco essa visão através do discurso para trazer o que está por trás do discurso, entendeu? Acho que isso é uma coisa que é um exercício que vale a pena tentar fazer, porque no caso da Amazônia, a gente sempre vai encontrar atrás do discurso formal e oficial outras questões que são mais relevantes e determinantes para o processo todo de ocupação da região. A gente tem dois caminhos, e me parece, nessa questão do desmatamento, que é o que a gente está discutindo aqui. E eu fico muito preocupado porque me parece que a gente está preferindo o caminho de voltar, né? Nós, que eu estou dizendo o país. A gente tem uma campanha, nós do Greenpeace, que chama Desmatamento Zero, que obviamente não é uma campanha para você eleger uma lei nova só na Amazônia, porque a lei está aí, ela também não é cumprida, mas uma lei não vai ser, então não é com 20% a mais, a menos de desmatamento que você vai resolver o problema. Ela é mais uma campanha para puxar a discussão. E eu acho que a discussão é assim, a gente precisa de mais desmatamento? Quanto que é tolerável de desmatamento para o Brasil? Quanto que a gente precisa desmatar ainda? Né? É bom desmatar? Não é? Não traz progresso? Entendeu? Não é queremos, na verdade, trazer a discussão do desmatamento para o mesmo patamar que se discute o analfabetismo no país. Né? Quanto que é tolerável de analfabetismo, de corrupção? Quanto que é tolerável de desmatamento? Porque se tudo está dado, nós não precisamos mais de desmatamento, o desmatamento traz problemas, nós precisamos de política, nós precisamos de estruturantes, nós precisamos de não sei o quê. Então, quanto que nós vamos tolerar de desmatamento? E o que nós vamos fazer para acabar com isso? Então, essa é a nossa ambição, na verdade, com essa campanha. Você trazer o novo foco. Eu dizia no Greenpeace que eu trocava até algumas coisas que estavam acontecendo pelo Papa, quando ele veio no Brasil, dizer que desmatamento era pecado, que quem desmatasse ia para o inferno, porque metade do problema está resolvido, porque existe uma cultura ainda do desmatamento. Mas você coloca uma pressão, né? Quer dizer, você vai colocando ingredientes novos, né? Assim como o Código Florestal trouxe um ingrediente do outro lado, que é o gesto de você poder dizer, não, vai aí. E o que me preocupa na atualidade é essa zona de conforto em que parece que estamos. Então, a minha sugestão para a imprensa eu sei que é difícil, cada vez mais difícil isso em redação, mas assim, eu acho que várias outras organizações têm muita história no campo para contar. E poder, então, ir para lá, para ver, né? Por que esses 5.000 não são confortáveis? Esses 5.000 quilômetros estão trazendo para a gente discussões sobre desafetação de áreas protegidas, uma portaria que diminui o poder de fiscalização do IBAMA, o Código Florestal, redução de reserva legal no Amapá, por exemplo, que caiu de 80% para 50%, estão sofrendo uma pressão para a entrada da soja violenta no Estado. Quem diz isso é o próprio governador. Né? Os acordos de soja e gado, por exemplo, de mercado, estão dizendo que nós já está quase tudo sob controle, então, né? Porque esse é o discurso oficial. Então, em vez da gente ir avançar, a gente está numa zona de conforto que está nos permitindo retrocessos de fato. Então, eu acho que é isso daí. A gente ir um pouco para o campo, se aprofundar um pouco nesse debate do desmatamento e procurar trazer ele um pouco para a vida das pessoas, sob essas novas óticas, até econômicas, né? O quanto que o desmatamento da floresta traz ou não de prejuízo ou benefício para o país, e o que a gente poderia fazer com aquilo que ainda está de pé e como organizar aquilo que já foi desmatado.